E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel, sou professor de Biologia e também autor dos materiais do Ângulo. E hoje a gente vai bater um papo sobre esse raio-x da FUVEST. Bora lá? Querido, seguinte, a gente vai dar uma olhada aqui em algumas questões dessa FUVEST 2023 que foram questões bem interessantes. São questões que mostram pra gente quais são as principais dificuldades que você pode encontrar em uma prova como a FUVEST. Vamos lá? Vamos analisar? Então vem comigo aqui, ó. Vamos ler essa questão. Uma das questões que a gente vai trabalhar é essa questão que trabalhou o xique-xique e uma planta da caatinga. Vamos ler a questão juntos aqui? A questão diz assim: a figura a seguir ilustra o xique-xique, um cacto nativo da caatinga. E ele mostra uma foto do cacto. E ele fala, dada sua alta capacidade, olha só, de armazenamento de água, a planta é muito utilizada para a alimentação de bovinos e de caprinos, inclusive de seres humanos, e especialmente durante os períodos de seca, como aludido em Angústia. E ele fala assim: Amaro Vaqueiro alimentava-se nas secas com sementes de macúnia, lavadas em 7 águas, raiz de imbu, miolo de xique-xique e de tempos em tempos furtava uma cabra no chiqueiro e atirava a culpa a Sussuarana, né? Então ele tá te contando aí uma questão bem contextualizada aí da FUVEST, trazendo uma situação de um bioma misturado com uma obra literária, e agora ele vai para biologia, onde ele diz assim: o acúmulo de água no xique-xique é possível pela... Então olha só, vamos entender o que ele está fazendo. Ele está discutindo para você como é possível, ele estava conversando com você e está mostrando, e quer que você pense, em como que é possível essa planta de um ambiente árido, da caatinga, conseguir acumular água. E aí qual que é uma das principais dificuldades dessa questão? Essa questão está exigindo que você consiga mobilizar daquele monte de conhecimentos de biologia que estão aí na sua cabeça, usar o conhecimento certo que vai se aplicar nessa situação para poder responder as questões. Vamos olhar de forma um pouquinho mais geral quais são algumas adaptações desses ambientes áridos, para a gente poder pensar que coisas que poderiam estar na sua cabeça ao ler uma situação como essa. Vem cá, ó. O que a gente tem aqui, primeiro que a gente precisa lembrar, é que, para você entender, uma das principais questões associadas com o ambiente árido é a perda de água, né? O ambiente árido tem pouca disponibilidade de água e justamente por isso, né, a gente tem ali a seleção de diversas características que vão evitar essa perda de água por plantas adaptadas a, por exemplo, a caatinga. E aí, para isso, vamos lembrar uma coisa importante aqui de transporte de água e que, portanto, vai estar influenciando a perda de água de uma planta? A gente tem que lembrar que tem estruturas, né, localizadas principalmente aqui na parte de baixo da planta, chamada de estômatos. O que são esses estômatos? São pequenas estruturas compostas aqui por células, né, que elas vão fazer um movimento de abertura e fechamento. Então o estômato pode abrir e o estômato pode fechar. E qual que é o efeito disso? Que o estômato, quando abre, ele permite a troca de gases, certo? Da folha com o meio, e também isso acaba resultando na perda de água. Então, para pensar, qual que é o efeito disso? Olha só. Quando a gente olha, então, os fatores que promovem a abertura dos estômatos vão ser a presença de luz, uma baixa concentração de CO2 em torno dos estômatos, 2 fatores importantes, mas um que a gente vai olhar agora é esse daqui, a disponibilidade hídrica alta, que vai ser, nessa situação que a gente está analisando, um dos principais fatores limitantes, porque num ambiente árido, isso daí vai ser raro. Então vamos olhar de que maneira que a gente poderia pensar em algumas adaptações para plantas de ambiente árido? Vamos lá, próximo, aqui ó. Primeira coisa, que talvez seja a primeira que você lembrou, e eu tenho um ótimo argumento que talvez seja a primeira que você lembrou. Folhas em espinhos. Plantas como cactos, por exemplo, têm folhas adaptadas, são folhas em forma de espinho. Isso faz com que essa folha tenha uma superfície foliar menor e, consequentemente, vai reduzir a perda de água por essas plantas. É uma das principais características associadas à adaptação de um ambiente árido, e quando a gente pensa em cacto é uma das primeiras coisas que a gente lembra. Vamos ver outras. A gente pode ter também um maior número de estômatos. Aí você fala, nossa, Gabriel, folha com mais estômato? Mas aí não vai aumentar a perda de água? A questão é que o estômato vai ficar sempre fechadinho.
E aí, quando chover, quando tiver uma disponibilidade hídrica maior, essa maior quantidade de estômatos fazem com que a planta consiga abrir esses estômatos de uma vez e trocar rapidamente gases com o meio, sem ter que ficar muito tempo com esses estômatos abertos. É uma característica também. Vamos pensar em outras. A gente também tem os estômatos localizados em pequenas depressões, em pequenas concavidades, na parte inferior da planta, né? Então o estômato, ao invés de estar numa região lisa, o estômato está numa pequena concavidade. Isso faz com que o fluxo de ar naquela região seja menos intenso e, consequentemente, a perda de água ali, né, pela evapotranspiração, também seja menor. Uma outra característica. E tem mais, vamos lá. Além disso, a gente também tem uma superfície foliar que reflete parcialmente a luz. Tem plantas que têm essa adaptação. Trouxe até uma foto para vocês aqui, ó, né, uma das nossas fotos do material, que você tem aqui uma planta, né, que ele está mostrando para você, a sálvia, que tem essas espécies de pelinhos, né, que a gente chama isso de tricomas, né, como se fossem pelinhos microscópicos, que vão ter aqui um papel de refletir a luz. Né? Então isso minimiza essa condição extrema de muita luminosidade com pouca disponibilidade hídrica. Beleza? Vamos lá que tem mais. Mais uma, que vai ser a presença de caules e de folhas que armazenam água, em uma estrutura que a gente vai denominar parênquima aquífero. Né? Então os parênquimas são tecidos de preenchimento que vão ter várias funções. E o parênquima aquífero é uma das estruturas que estão presentes em plantas de ambiente árido que fazem com que a planta consiga estocar água, armazenar água. Então tudo isso, queridos, são diferentes adaptações que poderiam ser a resposta, porque todas elas são adaptações de um ambiente árido. Mas vamos ler a questão. A questão ela está falando sobre o acúmulo de água. Então, dentre todas as possibilidades que a gente falou, qual que tinha a ver com acúmulo de água? Vamos pensar. Diminuição da perda de água devido a folhas modificadas em espinhos. Beleza, isso é verdade, mas não permite acúmulo de água. Isso diminui a perda de água, são coisas diferentes. Vamos para o próximo. Menor taxa de fotossíntese por apresentarem menor área de superfície foliar. Também não, isso não permite acúmulo de água. Presença de células especializadas no parênquima aquífero do caule da planta. É isso, né? Quando a gente olha essa discussão sobre parênquima aquífero, ela fala diretamente sobre o acúmulo de água. Mas vamos continuar lendo. Raiz avantajada, que capta melhor a água disponível no solo. Interessante, pode sim ser uma adaptação de plantas de ambiente árido, a gente nem tinha comentado, mas também pode ser. Mas percebe que não tem a ver com o acúmulo de água, mas sim a captação. E, por fim, a adaptação das folhas que podem acumular água em seu interior. Né? Então, nesse caso aqui, a gente está vendo um chique-chique, que é um cacto que não tem folhas que acumulam água. Né? Nesse caso, o parênquima aquífero, ele está presente no caule. A folha é adaptada em espinhos. Vamos entender qual que é a dificuldade dessa questão? Olha esse gráfico que eu vou mostrar para vocês. Esse gráfico ele está mostrando para vocês como que foi o índice de marcação dessa alternativa por todos os candidatos, ampla concorrência, que fizeram essa prova. E dá uma olhada no que aconteceu. A gente tem aqui, ó, nos candidatos que fizeram menor pontuação, um baixo índice de acerto, nos candidatos que fizeram uma média pontuação, ainda um baixo índice de acerto, e o alto índice de acerto foi parar só nos candidatos que fizeram uma altíssima pontuação, né? E aí quando a gente vai olhar as alternativas que o pessoal marcou, a gente vê aqui, ó, dá uma olhadinha, que a alternativa A e C foram as mais marcadas, mas foi comum que a alternativa A, que nem é a correta, foi mais marcada. E aí quando a gente vai ver o que a alternativa A fala, ela fala justamente sobre o quê? A alternativa A fala sobre a diminuição de perda de água devido a folhas modificadas em espinhos. Então qual que é a dificuldade dessa questão? A dificuldade dessa questão, e dá para ver que muita gente foi nessa alternativa incorreta, porque ela está falando de um conceito que é correto. O conceito é correto. Inclusive, várias alternativas falavam de conceitos corretos. Mas a dificuldade aqui é fazer uma inferência. É você poder olhar a situação, pensar nos conteúdos que você conhece de biologia, a partir disso entender uma situação e aplicar os conteúdos nessa situação apresentada. Então, o que acontece é que o conceito é correto, mas ele não se aplica à situação no caso da perda de espinhos.
Por isso que a única alternativa que fala um conceito correto e que também está correta, justamente porque ela vai de acordo com o que a questão exige, é o acúmulo de água no parênquima. Certo? Então aqui dá pra gente ver bem uma das principais dificuldades aqui na prova da FUVEST, que é essa maior dificuldade que dá pra ver, que muitos candidatos têm, de conseguir selecionar os conceitos corretos que explicam a situação apresentada. Vou te trazer mais um exemplo um pouco mais rápido, só para te mostrar que essa ideia se repete em outras questões. Vamos ler ela junto aqui, ó. Para reduzir a dependência de fertilizantes importados para a agricultura, especialmente o nitrogênio, cientistas têm trabalhado no desenvolvimento de organismos geneticamente modificados que podem ser úteis no cultivo de plantações. Beleza. Uma das propostas é transferir genes das bactérias fixadoras de nitrogênio para as organelas que mais se assemelham a esses micro-organismos, ou seja, bactérias, viabilizando a fixação de nitrogênio diretamente do ar pelas plantas que não se associam a essas bactérias simbiontes. O que ele te contou? Contou uma história em que basicamente existem mitocôndrias, ou seja, uma organela que é muito semelhante com uma bactéria, que vai ser modificada para fazer o papel que uma bactéria fixadora de nitrogênio faz. Se a gente para pensar, então ele está falando a modificação genética citada, vamos lá, criará uma nova espécie de planta. Não vai criar uma nova espécie de planta, né? Será realizada nos plastos ou mitocôndrias das plantas. Sim, por quê? Porque mitocôndria e plastos são as organelas que mais se assemelham com bactérias, que é exatamente o que a questão trabalha. A questão está trazendo para você uma discussão em que você tem que perceber qual que é dos conceitos que você conhece, que nesse caso é um conceito simples, um conceito de você lembrar que bactérias que na verdade mitocôndrias e plastos são semelhantes a bactérias, esse é o conceito, mas de você conseguir aplicar isso na situação que ele está te trazendo. Então, vamos entender aqui qual que é a dificuldade. Essa é uma questão com alta discriminação. O que significa isso? Candidatos que marcaram poucos pontos erraram. Ó, dá para ver à esquerda. E conforme os candidatos vão marcando mais pontos, houve um maior índice de acerto. O que mostra que quem tinha mais dificuldade errou, quem tinha maior facilidade ou estava conhecendo mais, fez uma prova um pouco melhor, conseguiu acertar. Então ela teve um alto índice de discriminação. Qual seria a causa disso? Dá pra gente imaginar de que a questão é conceitualmente simples. A questão é conceitualmente simples. É você lembrar que mitocôndrias e plastos são semelhantes a bactérias. A grande dificuldade que a gente observou nessa questão, qual que é? Você entender o contexto, entender a situação e selecionar o conceito correto que se aplica à situação apresentada. Então isso exige o quê? Isso exige o quê? Exige uma grande atenção da leitura desse enunciado e exige um treinamento para que você consiga fazer esse tipo de aplicação, de entender uma situação e aplicar um conceito complexo aí da biologia, ou às vezes até mais simples, que por ser trabalhado dessa forma, torna a questão mais complexa. Belezinha, gente? Então com isso a gente finaliza aqui a nossa discussão desse raio-x da FUVEST para a prova de biologia, onde dá para ver que uma das principais dificuldades dessas questões que apresentam uma alta discriminação e às vezes também um baixo índice de acerto, está relacionado com essa dificuldade das pessoas de conseguirem fazer o quê? Aplicar o conceito certo em um contexto que está sendo apresentado. Belezinha? Então grande abraço, tchau, tchau pessoal e até mais.